Oi, galera, espero que estejam todos muito bem e prontos, né, para mais uma aula aí de matemática. E hoje a gente vai falar sobre a função afim. Então, nas 3 semanas passadas, a gente estudou as funções de uma forma geral, né? A gente viu uma definição de função, a gente estudou um pouco dos gráficos, né, de algumas funções. E a partir de hoje a gente vai estudar funções específicas, né? A gente vai ver cada detalhe dessas funções, que vão ser a função afim e a função quadrática. Começando aqui, né, pela função afim. Então, vamos lá, começar aqui pela definição da função afim. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, você pode chamar das duas formas. Qualquer função f de R em R, ou seja, domínio é o conjunto dos reais contra domínio é o conjunto dos reais, dada por uma lei da forma f de x é igual a vezes x mais b, em que a e b são números reais dados, deixa eu completar aqui, números reais dados, e a é diferente de zero. Ou seja, gente, uma função afim é uma função que vai estar nessa forma aqui, tá certo? Vai ter um número aí no lugar do a e um outro número no lugar do b. Lembrando que o a sempre será diferente de zero, tá? E aí, quem é esse A e quem é esse B, a gente vai dar nome depois para eles, tá? Por enquanto, basta você saber que o A é o termo que está acompanhando o X e o B é o termo que está sozinho, tá? Mais para frente a gente vai dar nome para cada um deles. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, tá certo? Primeiro exemplo aqui, gente, f de x é igual a 2x mais 3. Então, gente, será que isso aqui é uma função afim? Bom, a gente tem que lembrar, né, da nossa definição de função afim. Função afim, ela tem que estar na forma a vezes x mais b. Então, observa só, gente, esse número 2 aqui, ele está no lugar desse a, não é? E esse número 3 aqui, ele está no lugar desse b. Então, gente, isso aqui é uma função afim, f de x igual a 2x mais 3, onde o a é 2 e o b é 3, tá certo? Então, o número que acompanha o x, ou seja, o número que está multiplicando o x é o a, e o número que está sozinho é o b. Vamos para o segundo exemplo, f de x igual a menos 2x mais 5. Então, o número que está aqui multiplicando o x é o menos 2. Então, o a aqui é menos 2. O número que está sozinho é o 5. Então, o b aqui é 5. Aqui a gente tem uma função afim. Vamos para o terceiro exemplo. f de x igual a menos x mais 5. Então, observa só, gente, menos x. Toda vez que a gente tem um menos x, é como se fosse o quê? Como se fosse o 1 aqui, ó, multiplicando esse x. Então, aqui, na verdade, a gente tem menos 1 vezes x. Ou seja, o a, nesse caso aqui, é menos 1, tá certo? E o B? O B é quem está sozinho, né? Então, o B aqui é o 5. Próximo exemplo. f de x igual a 5 vezes x. Bom, o número que está multiplicando x é o 5. Então, aqui o A é o 5. Agora, o B, né, o número que está sozinho, não tem aqui, não é? Não aparece ninguém. Se não aparece ninguém, a gente sabe que é o 0. Tá certo? Então, o b aqui, nesse caso, é 0. Lembrando que na função afim, o b pode ser 0. Quem não pode ser 0 de jeito nenhum é o a, tá certo? Então, aqui a gente tem uma função afim. Essa função, f de x igual a 5 vezes x, a gente dá um outro nome especial para ela, tá? A gente fala aqui que ela é uma função linear, tá certo? Então, ela é uma função afim e a gente dá um outro nome também para ela, função linear. Toda vez que o b for 0, a gente vai ter uma função linear. Vamos para o próximo exemplo. f de x igual a x dividido por 3 mais 2 dividido por 5. Então, nesse exemplo aqui, tá? Quem que vai ser o a? Bom, o a aqui, ele vai ser 1 sobre 3, né? Aqui é como se fosse 1 aqui multiplicando o x, então eu tenho 1 sobre 3 vezes o x. E o b, gente, o b é o 2 sobre 5, né? Quem está sozinho. Então, também função afim. Esse exemplo aqui, f de x igual a x. Bom, a gente já viu que se não aparece ninguém perto do x é porque tem o 1 multiplicando. Então, nesse caso aqui, o a é 1. O b, como não tem ninguém, é o 0.
E aqui, gente, essa função aqui é também, né, uma função linear. Só que além de ser uma função linear, a gente dá um outro nome para ela, tá? A gente fala que é uma função identidade. Então, ó, função identidade, ela é uma função f de x igual a x. Só isso. Essa é a função identidade, tá? F de x igual a 2x, f de x igual a 3x, isso não é identidade, isso é função linear, tá? Função identidade é apenas f de x igual a x, certo? E o último exemplo que eu coloquei aqui, f de x igual a 4. O que acontece nesse caso aqui, gente? O b aqui, né, é o 4, porque ele está sozinho, não tem o x multiplicando. E o a? Bom, não tem o x. Se não tem o x, é como se fosse 0 vezes x. Então, nesse caso aqui, é como se o a fosse 0, não é? Porque 0 vezes x dá 0 e fica o 4 lá sozinho, né? O b sozinho. Esse caso aqui não é uma função afim, certo? Por quê? Porque a gente já viu que função afim, o a, ele nunca pode ser 0. Então, toda vez que a gente vê f de x igual a 3, f de x igual a 2, f de x igual, enfim, qualquer número que não tenha o x, então a gente sabe que não é função afim, tá certo? A gente chama esse tipo de função aqui, tá? De função constante. É uma função constante. Por que constante? Porque não importa o valor que você vai colocar aqui para esse x, tá? A resposta sempre vai dar 4, tá? Porque o x ele não aparece lá na conta, só aparece aqui o 4 no caso. Então aqui a gente fala que é uma função constante e não é função afim, tá certo? Então, gente, apresentamos definição de função afim, mostrei alguns exemplos, mostrei como a gente identifica o a e o b. Vamos agora fazer exemplos de cálculo, tá? Como que a gente faz o cálculo para a função afim? Bom, gente, a gente faz da mesma forma que para qualquer função, tá certo? Então, aqui se eu tenho f de x igual a x mais 5, isso aqui é uma função afim pela definição, e aqui eu pergunto, quem é o f de menos 3? Bom, eu quero saber o quê? Eu quero saber o valor da função quando x for menos 3. Então, eu vou pegar essa função aqui, onde tiver x, eu vou substituir por menos 3. Então, vai ser menos 3 mais 5 vai ser igual a 2. Então, f de menos 3 é igual a 2. Tranquilo? Vamos para um próximo exemplo. Por alguma razão, ele fica voltando, ele fica deslocando o número, ainda não, aí depois some. Mas, enfim, gente, quando eu colocar o PDF, eu dou uma ajeitada nele antes, tá? Então, gente, f de 1 mais f de 2. O que a gente vai fazer aqui? Uma dica é fazer cada caso separado e depois a gente junta todo mundo. Então, vamos lá, eu vou fazer o f de 1 primeiro. O f de 1, onde tem x, eu vou substituir por 1. Vou colocar aqui Opa! Deixa eu voltar aqui. Gente, aqui dá uns probleminhas. Então, vamos lá. A função era f de x igual a menos x mais 5. Era isso mesmo, né? F de x... Opa, não tem menos x, é só f de x igual a x mais 5. Vou apagar aqui. Então, f de x igual a x mais 5. Então, quem é f de 1 vai ser 1 mais 5, que é igual a 6. E agora o f... gente, não gostei. Eu vou ter que voltar para aquele outro. F de 2. Tá vendo? Ele não... agora apagou. F de 2. Então, onde tem x, eu vou colocar 2. Então, aqui vai ficar 2 mais 5, que vai ser igual a 7. Então, gente, para fazer f de 1 mais f de 2, é só eu somar. Então, eu faço 6 mais 7, que a resposta vai dar 13. Então, f de 1 mais f de 2 é 13. Tranquilo? Agora, f de menos 1 vezes f de menos 3. Bom, gente, da mesma forma, vamos fazer separado, tá? Vamos fazer primeiro f de menos 1. Então, f de menos 1 é só eu fazer
menos 1 mais 5, né? Porque a função, lembrando, era f de x igual a x mais 5. Então, onde tem x, eu coloco menos 1. Então, menos 1 mais 5, isso vai dar 4. E f de menos 3, isso vai ser menos 3 mais 5, isso vai ser 2. Agora, se eu quero f de menos 1 vezes f de menos 3, então eu quero 4 vezes o 2. 4 vezes 2 eu sei que vai dar 8. Então, gente, é assim que a gente pode fazer esses cálculos para a função afim. Da mesma forma que a gente já vinha fazendo, né, para qualquer função. Tranquilo? Bom, gente, vou falar um pouco do gráfico da função afim, tá? Eu vou apresentar aqui a definição, vou fazer alguns gráficos, tá? Mas para a atividade da semana não vai ter atividade com gráfico, tá? Mas na próxima semana tem. Bom, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, aqui tem um do, era para ser preto, mas enfim, do primeiro grau, f de r em r, dada por y igual a ax mais b com a diferente de zero, é uma... Tcharam, de novo, não saiu aqui. É uma reta oblíqua aos eixos x e y. Isto é uma reta não paralela a nenhum dos eixos coordenados. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer basicamente que o gráfico da função afim, ela vai ser uma reta, tá? Então, ela pode ser ou assim, tá certo? Agora, ela nunca pode ser assim, tá? Isso aqui nunca vai acontecer. Ela nunca pode ser uma reta vertical. E ela também nunca pode ser uma reta horizontal, certo? Então, nenhum desses dois casos aqui que eu botei um X cortado pode acontecer, tá? Pode acontecer apenas esse caso ou esse caso aqui, tá certo? E como que a gente vai fazer a construção do gráfico da função afim? Bom, coloquei aqui a função y igual a 2x mais 2, tá? Na semana que eu falei de gráficos, né, eu fiz um vídeo, eu expliquei como que a gente montava, né, para um gráfico qualquer, né? A gente jogava valores para x e calculava os valores para y, né? Fazia aquela tabela e tudo mais. Gente, para a função afim, como o gráfico dela sempre vai ser uma reta, você não precisa fazer isso. Você pode apenas utilizar 2 pontos. Tá? Você não precisa fazer uma tabela inteira. Se você quiser, você pode fazer, mas não precisa. Precisa apenas ter 2 pontos, tá certo? Por quê, professora? Porque se você tiver 2 pontos, você pode vir e traçar uma reta, não é? Então, você não precisa de 3 pontos. Você pode colocar, mas não precisa. Precisa apenas de 2. Então, aqui eu vou ensinar uma maneira, tá? De como que a gente pode fazer. Bom, primeira coisa, quais pontos que você pode escolher? Gente, teoricamente, você pode escolher quaisquer 2 pontos para montar a sua reta. Mas fica mais fácil para a gente montar se a gente escolher os seguintes pontos. Então, primeiro eu vou montar aqui x e y. Hoje tá difícil esse programa. Vou montar aqui a tabela de x e y, mas vou colocar apenas 2 valores. Primeira coisa, você vai no x e você coloca 0. Você vai calcular agora a função quando x for igual a 0. Ou seja, você vai fazer 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Então, quando x é 0, o y vai ser 2. Agora, gente, a gente vai fazer o contrário. Agora, a gente vai colocar y igual a 0 e a gente vai calcular o valor de x, tá certo? Então, eu vou vir aqui na minha função e eu vou calcular o valor de x quando y é 0. Então, vai ser 0 igual a 2x mais 2. Esse mais 2 vou passar lá para o outro lado. Menos 2 igual a 2x. Esse 2 que está multiplicando o x, vou passar lá para o outro lado dividindo. Menos 2 dividido por 2 igual a x. Ou seja, o x vai ser igual a menos 1. Venho e coloco aqui, menos 1. Eu posso fazer assim, ou eu posso escolher um outro valor para x e calcular, tá? Por que é melhor a gente fazer dessa forma? Vamos lá montar o gráfico para vocês observarem. Olha só. X
0, o y dá 2. Então, a gente já sabe que quando x é 0, a bolinha vai em cima do y. Agora, x igual a menos 1, y é 0. Então, quando o y é 0, a bolinha vai em cima do eixo x. Então, bolinha está aqui. Agora, ó, eu venho e traço a reta, que não saiu em cima. Deixa eu ver se eu consigo melhor. Tá mais ou menos. Mas enfim, gente, a gente faz justamente isso, joga o x igual a 0 e y igual a 0, para quando a gente fazer a reta, a gente sempre ter a reta cruzando o eixo y e o eixo x, tá certo? Fica melhor pra gente quando a gente for estudar lá na frente, o sinal da função afim, tá? Então, a gente sempre faz desse jeito para ficar melhor, ok? Mas assim, se você preferir colocar outro valor para x, tudo bem, você coloca, mas aí você vai ter que, com sua régua, fazer bem bonitinho, fazer a reta bem retinha. A reta bem retinha, né? Olha só. Fazer a reta bem bonitinha, para a gente conseguir ver onde ela cruza o eixo y e o eixo x, tá certo? É importante a gente ver onde que a minha função, né, o gráfico da minha função, está cruzando o eixo y e o eixo x. Por isso que é mais interessante você fazer dessa forma que eu estou ensinando aqui, tá certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Agora, a gente vai construir o gráfico da função y igual a menos 2x mais 1. Então, da mesma forma, vamos fazer aqui a tabela, né? Vou fazer aqui x e y. Então, a primeira coisa que você faz é você jogar valores para x, né? Vamos fazer do outro jeito. Vou jogar o x igual a 0. Agora, vamos calcular o y. Vai ficar menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. Então, aqui, y vai ser igual a 1. Agora, novamente, para o valor, para y igual a 0 agora. Então, eu vou aqui na minha função, eu faço 0 igual a menos 2x mais 1. Vou passar o mais 1 lá para... Vou passar o menos 2x para o outro lado, tá? Pode passar qualquer um. Vou passar o menos 2x. Então, fica 2x igual a 1. X vai ser igual a 1 dividido por 2. Então, eu venho aqui e marco 1 sobre 2. 1 dividido por 2. Então, agora, vou fazer o meu gráfico. Então, para x igual a 0, o y é 1. Então, ó, bolinha aqui. Para x igual a meio, o y é 0. Então, x igual a meio vai ser mais ou menos aqui, vamos se dizer. Então, eu traço a minha reta. Então, gente, é assim a maneira mais fácil que a gente tem para fazer o gráfico da função afim. A gente não precisa escrever vários valores para x, vários valores para y, tá? É só a gente fazer x igual a 0 e depois y igual a 0. Tranquilo? Agora, gente, vamos falar de raiz da função afim. Vocês lembram o que é que eu falei, que era a raiz? Então, a raiz é o número real x, tal que f de x seja igual a 0. Então, é o valor de x para y igual a 0, tá certo? Como que a gente calcula? É só onde tem y, a gente coloca 0. Onde tem f de x, a gente coloca 0, tá? É só isso. E a gente faz o cálculo normal de uma equação. Então, vamos ver aqui nos exemplos. Eu tenho f de x igual a 2x menos 5. Qual é a raiz ou zero dessa função? Bom, no lugar de f de x, é só você colocar 0 e calcular o valor para x. Então, aqui, vou passar menos 2x igual a menos 5. Então, o x vai ser menos 5 dividido por menos 2. 5 sobre 2. Posso só deixar assim, em forma de fração, tá? 5 sobre 2, tá certo? Então, gente, se eu fizesse o gráfico aqui da função, tá? Vamos dizer que aqui seja o 5 sobre 2. Eu sei que a função ela vai cortar o eixo x justamente aí nesse 5 sobre 2, tá certo?
Vou fazer aqui, gente, só um esboço, tá? Eu sei que a função ela vai ser crescente, e aí depois na próxima aula a gente vai saber por que que eu sei que a função vai ser crescente, tá? Aqui é só para a gente dar um exemplo. Então, 5 sobre 2 é a raiz, né? A gente tem sempre que lembrar que a raiz é o valor de x, ou seja, onde a função ela cruza o eixo x. Vamos aqui para mais um exemplo. Y igual a 3x menos 9. Novamente, é só eu colocar o zero no lugar do y. 3x menos 9. Passo aqui o menos 3x para o outro lado. X vai ser menos 9 dividido por menos 3. Ou seja, o x vai ser igual a 3. E, novamente, se eu fizer o gráfico, aqui no 3 é onde a minha função ela vai cruzar o eixo x, justamente aqui, tá certo? Aqui, novamente, eu sei que a reta está subindo, tá? Próxima aula a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre a função ser crescente ou decrescente, tá certo? Agora, gente, para a gente finalizar, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Que é um exemplo que eu coloquei lá na atividade, que ajuda vocês a fazer. Então, vamos ler aqui. O valor da corrida de táxi pela empresa A é dado por f de x igual a 5 mais 0,9x, enquanto pela empresa B é dado por f de x igual a 4 mais 1,3 vezes x, sendo x a quantidade de quilômetros rodados. Então, o f de x é o valor que você paga pela corrida e o x é o tanto de quilômetros que o táxi andou, tá certo? A gente vê que são duas funções afins, né? Elas estão naquela forminha lá, a x mais b. Eu só inverti aqui, o b eu coloquei na frente e o a eu coloquei depois. Não importa, pode estar assim, tá? Então, na letra A, quanto custa uma corrida de 5 km pela empresa A e pela empresa B? Bom, eu quero saber qual o f de x. Então, eu quero f de x. Ai, deixa eu ver aqui, não vai apagar. Gente, eu tô com um problema sério aqui. Depois eu resolvo. Bom, eu quero então f de x para x igual a 5. Então, eu vou fazer isso nas duas funções, tá certo? Então, a primeira função é f de x. Deixa eu colocar aqui. Olha só, olha só. Que isso? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Então, olha só. Eu só queria apagar isso aqui e não tô conseguindo. Tá ficando pior. Ai, meu Deus do céu, pera ainda. Aê! Então, eu quero, gente, f de 5, tá? Nos dois casos. Então, eu vou fazer primeiro na primeira função, f de x igual a 5 mais 0,9x. Então, aqui é 5 mais 0,9 vezes 5. Isso vai dar 5 mais 4,5. Então, isso vai dar 9,5. Então, se a pessoa ela vai correr com a empresa A e ela quer andar 5 quilômetros, ela vai ter que pagar R$ 9,50, tá certo? E lá para a empresa B, como é que a gente pode fazer? Da mesma forma, né? Eu vou agora usar a outra função. Então, eu quero f de 5, 4 mais 1,3 vezes 5. Isso aí vai dar 6, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 6,5. Então, aqui vai ficar 10,5. Então, pela empresa B, ela vai pagar R$ 10,50 por essa corrida, né? Ela vai pagar mais pela empresa B, tá certo? Vamos agora aqui para o outro. Calcule os quilômetros rodados no qual uma pessoa paga o mesmo preço, tanto pela empresa A quanto pela empresa B. Então, eu quero saber, gente, quantos quilômetros a pessoa pode rodar de tal forma que o mesmo preço vai ser pago pelas duas empresas, né? Pelo táxi, o que você vai pagar lá para o táxi, né? Tanto pela empresa A quanto pela empresa B. Então, gente, eu quero saber o valor de X tal que o f de x, eu vou botar um azinho aqui para a gente diferenciar, tá? Pela empresa A
vai ser igual ao Fzinho aqui para a empresa B. Então, eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que igualar as duas funções, tá certo? Então, gente, a primeira função é o qual? Era 5 mais 0,9x. Então, 5 mais 0,9x, que vai ser igual a outra função, era 4 mais 1,3x. 4 mais 1,3x. Então, vou passar aqui 0,9x menos 1,3x, 4 menos 5. Então, aqui vai dar menos 0,4x e aqui vai dar menos 1. Então, o x vai ser menos 1 dividido por menos 0,4. Então, gente, o x aqui vai ser 2,5 quilômetros. Ou seja, gente, quando o x for igual a 2,5 quilômetros, ou seja, se você quiser andar 2 quilômetros e meio, você vai pagar o mesmo preço tanto pela empresa A quanto pela empresa B. E se você quiser saber que preço é esse, é só pegar o 2,5 e substituir na função. Você pode fazer isso tanto para a função A quanto para a função B. Ou tanto para a função da empresa A quanto para a função da empresa B. O valor vai ser o mesmo, porque a gente igualou aqui, né, olha, as duas funções. Então, o valor vai ser o mesmo quando você substituir x igual a 2,5, tá certo? Então, aqui como eu só pedi quantos quilômetros, eu vou deixar assim, mas se eu tivesse pedido qual o valor da corrida, aí você teria que substituir, tá certo? Gente, então é isso, tá? Vou parar por aqui a aula. Façam lá a atividade, qualquer coisa. Vocês voltem, venham tirar as dúvidas, enfim. E eu vou ficando por aqui, tá? Então, até mais, bons estudos!